No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui uma função com duas variáveis, né? Somente aqui x e y. Vamos começar pelo mais simples, tá? E aqui a gente vai ter que usar a regra do tombo para realizar a derivada, certo? Eu tenho aqui função polinomial somente com x, somente com y, ok? Derivada parcial é quando a gente deriva, né, a função em relação a uma das variáveis dela. No caso, vamos fazer aqui a derivada de f em função de x. Eu posso falar dessa maneira, derivada de f, né, de x, y, em relação a x, ou simplesmente eu posso escrever, né, com f, com o x pequeno aqui embaixo, x, y, ok? É a mesma coisa, é a mesma notação. Como eu prezo muito pelo tempo, eu vou utilizar essa notação aqui na explicação, mas isso aqui é uma notação válida também, ok? Vou voltar aqui. Perfeito. Como que eu vou fazer para realizar então a derivada em relação à variável x? Estou pegando aqui essa nossa função. Eu preciso observar onde que existe x nessa função aqui na função original, né? Estou vendo que x aparece aqui, derivo esse x, tá? Do método tradicional, faço aqui, né, a tal da regra do tombo, derivada polinomial. Se o meu expoente é 2, então esse 2 vai cair, ok? E aqui o nosso x vai ficar elevado a 1. Lembra que na derivada polinomial, na regra do tombo, né? Você quando deriva, além de fazer aqui o tombo, propriamente dito, tombo para fazer a multiplicação, né? O expoente cai ali para multiplicar, a gente pega e diminui uma unidade no expoente. Por isso que vai ficar x elevado a 1. Como é x elevado a 1, não vou precisar colocar x nenhum, certo? Essa outra parte aqui é uma parte que independe de x, tá? Lembra lá no cálculo 1, lá no cálculo, na parte de função com uma derivada somente, que quando eu tinha uma constante e derivava essa constante, ela zerava? Aqui funciona mais ou menos parecido. Em relação à variável x, isso aqui é uma constante, ela é independente do x, né? Então, se eu derivar em relação a x essa parte aqui, ela vai zerar. Portanto, essa parte, quando eu derivo, né, é a mesma coisa que somar zero. A nossa derivada, então, da função f de x em relação à variável x vai ser somente aqui 2x. De maneira análoga, né, eu coloco aqui fy, significa que eu estou derivando em relação à variável y, certo? A notação serve para substituir essa notação aqui, era igual ali, né, àquela que a gente tinha feito com relação a x, ok? E a lógica é a mesma. Agora eu estou pegando a variável y e eu tenho que observar onde que essa variável aparece. Ela vai aparecer somente aqui. Essa derivada, nesse caso aqui, vai ser derivada também, né, da polinomial, de uma função polinomial, derivada usando a regra do tombo, portanto vai ficar aqui, né, 2 vezes y, caiu o expoente e tal, foi a mesma operação que eu fiz na derivada em relação a x, beleza? E aqui, de novo, nós temos um termo que independe da variável escolhida. Aqui eu tenho só o x e eu escolhi derivar em relação a y. Portanto, isso aqui, quando a gente deriva, vai ser um zero, beleza? A nossa derivada dessa função original aqui em relação a y, portanto, vai ser 2y, muito parecido com a derivada em relação a x, ok? Complicando um pouco mais, eu fiz aqui a g de x, né? Ainda com duas variáveis, ainda as variáveis x e y estão sendo utilizadas aqui, só que agora eu tenho aqui um termo que tem x e y, né, multiplicados ali. O que eu vou fazer? De novo, vou começar pela derivada em relação à variável x. Vou colocar aqui nosso g derivado, né, em relação a x. Onde que tem x na nossa função original? Tem x aqui e tem x aqui. Aqui, opa, outra cor, aí. Aqui eu sei que não tem x, portanto, se eu derivar em relação a x, vai zerar, beleza? Derivando essa parte, eu tenho o expoente 3, esse expoente ele vai tombar, o 5 vai se manter, multiplicando,
E aqui eu vou ter um x elevado a 2, né, porque o expoente 3 perdeu uma unidade. Agora nessa parte aqui, eu tenho tanto x como y. O y vai funcionar como se fosse uma constante, tá, na derivação aqui. Então o que vai acontecer? O 2 do expoente vai tombar, o 4 vai se manter aqui multiplicando, o x que estava elevado a 2 agora fica elevado a 1, né? Não precisa colocar esse 1 aí, mas só para saber. E o y elevado a 5 fica ali com o y elevado a 5 mesmo, sem mexer no expoente, porque a gente vai tratar ele como uma constante, ok? Deixando aqui de uma forma um pouco mais resumida, né? 3 vezes 5, 15. X quadrado, mais 2 vezes 4, 8, vezes x, vezes aqui ainda, né? O y elevado a 5. Essa é a nossa derivada parcial, tá? Da função de g de x em relação à variável x. Para a nossa explicação ficar completa, eu vou derivar também em relação à variável y, né? Da mesma forma. Portanto, aqui nosso g com y indicando aqui, beleza? Colocando aqui as nossas variáveis, y também. Nessa primeira parte, nesse primeiro termo, eu não tenho y, portanto, quando eu derivo em relação a y, ele vai funcionar como uma constante e vai zerar. Ok, então aqui é um zero, tá? Aqui, vamos nesse segundo aqui. Eu sei que o x vai funcionar como uma constante, então nós vamos ter 4 vezes x quadrado, vezes, aí sim funciona a fórmula de polinomial, né? Funciona ali a derivada com o tombo. 5 vezes y elevado a 4. E na última parte eu tenho aqui menos 3, o nosso expoente que era 3 caiu, tombou, e aí o y vai ficar elevado a 2. De uma forma um pouco mais resumida, vou sumir com um zero daqui, vou fazer as multiplicações necessárias, né? Nós vamos ter aqui então 4 vezes 5, que vai ser 20. Vou colocar sempre o x primeiro, então x quadrado vezes y elevado à quarta potência, menos 3 vezes 3 é 9, y elevado ao quadrado. Então, portanto, essa é a nossa derivada parcial da função g xy em relação à variável y. Bom, agora eu vou dar um novo exemplo. Eu tenho uma função chamada h, ainda com duas variáveis. As variáveis, no caso aqui, são t e u. E eu reparei que é uma função um pouco diferente. Ela envolve aqui um produto entre dois fatores, tá? Esse 5t quadrado, eu posso falar que ele é um fator a, e ele está se multiplicando por esse outro fator, que no caso aqui é o t mais u ao quadrado, vou chamar ele de fator b. Então há aqui uma multiplicação. Vamos usar a derivada do produto. Para quem não se recorda, lá em função de uma variável só, né, quando eu derivo, eu coloco uma linha aqui para indicar a derivada, porque é o seguinte, quando eu tenho uma variável só, eu indicando com uma linha, só tem uma variável para eu fazer aqui a derivada, certo? Então eu colocando essa linha já está indicado que a derivada é nessa variável, ok? Então isso aqui significa a derivada do produto. Geralmente quando a gente usa, né, função de uma variável só, a gente usa um f de x, então se eu colocar f de x, só recapitulando com vocês aqui, com essa linha aqui em cima, ou então, né, com a linha aqui, é a derivada de x, é a derivada de f de x em relação a x, tá bom? Não faria muito sentido derivar em relação a outra variável. Caso isso ocorra, a função de uma variável só ela vai zerar, tá? Então só para recapitular alguns conceitos aí do cálculo anterior, voltando aqui agora, quando eu tenho aqui, né, um produto e quero derivar esse produto, eu faço aqui os dois fatores, né? O primeiro fator derivado vezes o segundo e depois o primeiro fator vezes o segundo fator derivado. Ok? Voltando aqui um pouco, aproveitando aqui o que já está escrito, eu vou querer derivar essa função h, beleza? Em relação à variável t. Vamos começar pela primeira variável aqui, que é t. Eu posso reescrever isso, certo? Como h com um t pequeno aqui embaixo, t, u. O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que proceder nesse caso, né? Como eu estou derivando em função da variável t, eu vou pegar primeiramente aqui
o a e vou derivar esse a em relação à variável t. Depois tem uma soma aqui, o a vai ficar sem derivar, eu já vou colocar ele aqui para economizar tempo. Eu pego o b sem derivar e depois eu coloco o b, né? Derivo o b ainda em relação à variável t. Vai ser essa aqui a nossa fórmula, beleza? Vai ter aqui uma substituição para fazer algumas substituições para serem feitas, beleza? Vai ser mais ou menos por aí, então. Bom, como que vai funcionar isso? O a e o b eu já sei, né, que são respectivamente aqui o 5t² e t mais u ao quadrado, ok? Eu vou ter que então agora ver quanto que vale a derivada de a em função de t e a derivada de b em função de t. Vou abrir um espaço aqui. Derivando a em relação, né, a t. Eu estou vendo que é um 5t², só olha para o a aqui agora, tá? Esquece o b por enquanto. Pô, 5t², se eu for derivar em relação... Pô, tô toda hora confundindo função com relação, desculpa, tá? É em relação... Se eu for derivar a em relação a t, eu vou ter que usar polinomial mesmo, uso a regra do tombo, né? Vai ficar 2 vezes 5t, aí o t vai ficar elevado a 1, tá? Isso aqui então vai dar 10t. Eu não vou ficar voltando o vídeo editando, não. Toda vez que eu falar, eu vou falar, opa, peraí, é em relação à variável e não em função, tá bom? Então o nosso a derivado aqui em relação, olha aí, agora eu acertei, a t é 10t. Guarda esse número ou volta o vídeo, se for o caso, ok? E aí, a derivada de b em relação a t, bom, eu vou ter que pegar isso aqui. Eu tenho dentro desse fator, dentro do parênteses aqui, eu tenho dois termos, né? Eu tenho o termo aqui que é o t e tenho o u ao quadrado. Conforme a explicação anterior, a gente já sabe que se eu derivar algo, um termo, alguma parte da função que só tenha u, se eu derivar em função de t, ela vai zerar, ela vai sumir. Então esse u quadrado, na hora que eu derivo ali em relação a t, ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer. E se eu derivar o t, pô, isso aqui é um t elevado a 1. Se eu derivar, o que vai acontecer? Esse 1 vai tombar, vai cair, vai ficar uma vez o t elevado a 0. Isso vai dar 1. Então a derivada disso aqui tudo, por conta de, quando eu derivo em relação a t, o u some, o t abaixa um valor no expoente, ele vai ficar, né, t elevado a 0, que é 1. O número que está multiplicando aqui é um 1 também. Então a nossa derivada de b em relação a t é 1. Portanto, na hora de escrever, derivada de a em relação a t é 10t. E aí eu multiplico isso pelo b, o b sem derivar, né? Não esquece do parênteses, vou estar multiplicando todos os termos, né? Toda a parte aqui. O quadrado. Aqui eu vou somar. E aí eu coloco o a sem derivar. Isso aí multiplicado pelo b derivado em relação a t, que vai ser 1. Pronto, já temos a fórmula aqui. Agora eu vou deixar de um jeito um pouco mais simples, né? Se quiser fazer aqui a distributiva, se quiser sumir com esse 1 aqui também pode, né? Porque é uma multiplicação. Vou fazer essa distributiva. Então 10 vezes t, vai ficar 10t². 10t vezes u quadrado. É a mesma coisa que 10t² e 5t² vezes 1 vai ficar 5t² mesmo, tá? Eu poderia inclusive juntar esse 10t² com esse 5t², e é isso que eu vou fazer. Nós vamos ter então 15t² mais 10t u ao quadrado. Pronto, derivada da função h em relação à variável t. Eu vou completar, um pouco repetitivo isso no vídeo, né? Mas eu vou fazer aqui com relação a u agora para vocês pegarem o jeito, beleza? Sei que fica um pouco repetitivo e tal, mas não tem outro jeito, vamos fazer cálculo, vamos demonstrar. E eu sugiro que vocês tentem acompanhar com papel, com uma caneta, tentem fazer, certo?
Caso tenha dúvida, volte o vídeo, né? Manda e-mail, vocês têm aí meu contato, sem problema algum. Bom, para a gente fazer aqui a derivada em relação à variável u, já deixei a conta montada, né? De vez em quando eu pauso o vídeo para não ficar muito maçante eu escrevendo na lousa e tal, então eu pauso, escrevo e volto a gravar. Só confirmando, voltou a gravar, vamos que vamos. Mesma coisa, tá? Só que agora a montagem aqui é em relação à variável u. É a mesma fórmula, só que eu estou trocando aqui a minha derivada para a derivada em relação a u. Vamos fazer essa derivada da mesma forma, certo? Vamos pegar cada fator, fator a e o fator b, e derivar individualmente aqui com relação a u. Primeiramente pegando o fator a. Eu pego o 5t quadrado e derivo ele em relação a u. Pô, o que está acontecendo aqui? Não tem u nenhum aqui. Então se eu derivo, né, uma constante, se eu derivo algo que não tem a variável, tá, que eu estou usando como referência ali para fazer a derivada, é que nem aquela coisa, né? Eu estava derivando aqui, ó, em função de t, esse u quadrado sumiu. Agora nesse nosso fator 5t quadrado não tem nenhum u, e eu estou derivando em relação a u. Isso aqui vai zerar, portanto, o nosso derivada de a em relação a u vai ser zero. Isso é muito bom porque vai encurtar a resposta, vai encurtar a conta, né? Pelo menos eu acho ótimo isso. E fazendo aqui a derivada de b, agora não vai zerar, tá? Em relação a u, eu vou olhar para cá e vou falar, ó, qual que é a derivada de t em relação a u? Mesma coisa do caso aqui do a. Vai zerar. Não tem u nenhum aqui, então nós vamos falar que isso aqui é zero, né? E aí u quadrado, quando eu derivo em relação a u mesmo, é que nem quando você deriva x quadrado em relação a x, né? Ele fica 2x, tá? Regra do tombo, certinho. Então aqui vai ficar 2u. Portanto, nossa derivada de b em relação a u é 2u. Voltando aqui rapidinho. Portanto, ó, eu sei que aqui a derivada de a em relação a u é zero. O b é t mais u quadrado. Estou colocando mais por formalidade mesmo, porque vai zerar, né? Isso aqui vai multiplicar por zero, vai acabar zerando. Colocando aqui o a sem derivar é um 5t ao quadrado. E a derivada do nosso fator b em relação a u é um 2u. Portanto, isso aqui, na hora que eu vou simplificar, né, sumiu. Eu falei que ia ficar uma resposta curta, basta você multiplicar isso aqui. Vai ficar, portanto, 10t quadrado vezes u. Beleza? Essa é a derivada, né, da nossa função h com relação aí à variável u. Bom, estou apenas variando aqui as funções, né? Eu usei função polinomial, depois eu usei função envolvendo ali um produto. É legal que você lembre também da função envolvendo um quociente, tá? Lembra lá do cálculo com função com uma variável somente, tá? Das regrinhas e tudo mais. Eu vou colocar mais uns 2 exemplos aqui, mas as regras são as mesmas, certo? Quando você olha para apenas uma das variáveis, você vai considerar todas as outras como constantes, ok? É legal que você lembre aí das regras de derivação, por exemplo, as que eu já citei, né? E essas aqui que são as trigonométricas, como por exemplo aqui o cosseno, ok? Para quem não se recorda, a derivada de cosseno, né? Lá no cálculo com uma variável só. Cosseno de x, quando eu derivo, ele vira menos, né? Seno de x. Isso com uma variável só. Então é legal lembrar porque isso daí vai ditar a nossa derivada. Voltei aqui a usar um f de x como função e voltei a usar um f de xy, né, como função. As variáveis são x e y. Vou fazer aqui então a nossa derivada dessa nossa função com relação a x. Só deixar a letra mais bonita aqui. Aí. Eita, nós. Bonito aí. xy. Bom, o que vai acontecer aqui? Aqui eu estou usando uma função que tem que ter regra da cadeia para a gente conseguir derivar, certo? Quem se lembra da regra da cadeia tem que se lembrar do mecanismo com o qual ela funciona, que é o seguinte: quando a gente tem uma derivada,
tá? De uma função que a gente vai colocar aqui um y para resumir, em relação a x. O que a gente faz? A gente usa ali uma variável auxiliar, tá? Ela vai ajudar a gente aqui a fazer essa sequência, a regra da cadeia, porque é uma derivação em cadeia, em sequência, né? Então isso aqui é a mesma coisa que a derivada de y em relação a u. Significa que isso aqui, né, esse u é uma variável auxiliar, tá? E aí deriva o u em relação a x, quando a gente está derivando em função de x, por exemplo. Como que a gente vai fazer isso? O que que é u? De onde que surgiu isso? Para quem não lembra aí do cálculo com uma variável só, essa variável u, isso aí que eu chamei de variável auxiliar, vai ser, por exemplo, isso aqui. Ó. Eu posso chamar tudo isso aqui de u. Ok? Então, ainda, né, sem resolver, eu sei que está escrito isso aqui, mas eu não estou resolvendo ela ainda, por isso que eu estou fazendo aqui essa separação, né? Vou fazer mais reto aqui, beleza? Eu vou falar então que f de x é a mesma coisa que o cosseno de u. Sumiram aqui essas variáveis porque eu estou usando uma variável auxiliar. E aqui, ao invés de escrever f de x, y, blá blá blá, eu estou escrevendo y somente, tá? Ou se você quiser escrever alguma outra letra, tal, certo? Como já tem o y aqui, putz, eu não vou usar y não. Vou usar um z. Ok? Boa, 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 boa. O que que vai acontecer? Então, pelo fato de agora, né, o exemplo que eu dei de regra da cadeia, eu estava usando o y, porque a gente só tinha o x, mas agora tem o y aqui, eu não vou ficar usando o y para substituir a função, porque senão vai dar confusão, tá? Espero que não tenha dado confusão até aqui. É aquela coisa, não vou ficar voltando toda hora também para editar vídeo, certo? Então aqui o z vai ser a mesma coisa que o cosseno de u, tá? Eu só estou substituindo aqui por uma letra para indicar aqui no mecanismo da regra da cadeia. Se eu quiser a derivada de z em relação a x, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu sei que agora o meu z é cosseno de u. Eu vou pegar a derivada de z em relação a u e vou multiplicar pela derivada de u em relação a x. Quando eu quiser a derivada parcial da nossa função em relação a y, eu troco aqui por y também, beleza? Então esse aqui vai ser o mecanismo que eu vou adotar. Eu tenho que sacar o que que é isso aqui e o que que é isso aqui. Então, primeiramente, vamos pegar a derivada de z em relação a u. Bom, eu estou pegando o cosseno de u, né? Isso aqui seria ali o nosso z, certo? Derivando isso em relação a u, lembra do que eu falei no começo da aula, no começo da explicação desse exemplo, pelo menos. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Mas como eu estou com u, né, e estou aqui trocando como se fosse uma troca, né, da variável por u, vai ficar menos seno de u. Portanto, nossa derivada, nesse caso aqui, é menos seno de u. Guarda isso aqui. E aí tem também a derivada do próprio u em relação agora ao que eu quero, que é o x aqui, né, em relação a x. Agora vamos voltar aqui, vamos destransformar nosso u na variável nas variáveis que ele é, na parte que ele era aqui anteriormente, né? Que vai ser isso aqui, ó, 2x vezes y mais y quadrado. Como que eu derivo isso em relação a x? Então, pô, essa primeira parte aqui, se eu derivar em relação a x, eu tenho duas vezes, né? O x aqui está elevado a 1, então esse 1 tomba, né? E multiplica por 1 mesmo, beleza? E aí o x vai ficar x elevado a 0, que vai acabar virando 1. E o y funciona como constante. Então vai ficar essa parte aqui, ó, 2 vezes 1. Aqui também fica 1 vezes y. Então a derivada dessa primeira parte aqui em relação a x vai ficar como y. Deixa eu só tirar aqui o desenho para não poluir. Então a primeira parte ficou como y. E se eu derivar isso aqui em relação a x, não tem x nenhum. É como se eu estivesse derivando uma constante, tá? Vai zerar. Então a nossa derivada do u, que é isso aqui tudo, tá? A gente usa o u como auxiliar. Em relação a x,
é a mesma coisa que y. Voltando para a regra da cadeia. Derivada de z em relação a x, que nada mais é do que isso aqui que eu estou pedindo, tá? É a mesma coisa aqui. Como que era a mesma derivada de z, que era cosseno de u em relação a u, era menos seno de u. E aqui você vai pegar e vai multiplicar pela outra derivada que a gente achou, né, que era a derivada do próprio u em relação a x. Isso aqui dava y, né? Então estamos chegando num resultado. O que que falta? Falta a gente sumir com esse u daqui, porque esse u não vai aparecer. Esse u ele é só auxiliar, ele só serve para o meio da conta, né? Então a gente destransforma e transforma o u nessa parte de novo aqui. Como que vai ficar, portanto, a nossa derivada? Vai ser essa mesma coisa aqui, só que a gente substitui o u pelo que ele significa, né? Pelo que ele está substituindo ali. Então, ó, já vou apagar tudo, já vou colocar a resposta direto aqui, ó. Apagando. Portanto, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Menos seno. E aí, no lugar do u, eu destransformo e coloco 2 vezes xy mais y quadrado. Beleza? E isso tudo multiplicado por y, certo? Se você quiser colocar aqui para deixar claro, né, que é todo o cosseno que está se multiplicando, todo o seno que está se multiplicando por y e tal, você pode colocar dessa forma com o colchete, né? Ou se você preferir, para não causar confusão e tal, você pode colocar que isso aqui é menos y, joga o y aqui para frente, porque ele está se multiplicando, né? Lembra que o y não multiplica nada aqui de dentro. Tudo que está aqui dentro, ó, está dentro do seno, tá? Então o y você não pode distribuir aqui para dentro. O y você está multiplicando ele pelo próprio seno, tá? Isso aqui tudo, o seno disso aqui tudo, é um valor. Mais precisamente é um valor entre menos 1 e 1, porque seno é uma função limitada. E esse y está se multiplicando pelo seno, não por esses números aqui dentro, beleza? Então, menos y vezes seno de 2xy mais y quadrado. Aí. Essa é a nossa derivada parcial em relação a x, beleza? Dessa nossa função aí. Eu não coloquei a derivada parcial em relação a y para o último exemplo, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer. Qualquer coisa pode me contatar, como já disse, tá? Eu vou colocar aqui um outro exemplo que agora vai ser um exemplo de derivada de função exponencial. Eu tenho aqui uma base que no caso é 2 e tenho aqui o expoente, beleza? Que vai ser isso tudo aí que vocês estão vendo na tela, ok? E eu vou derivar direto aqui em relação a y, então eu não vou fazer a derivada em relação a x. Como que funcionava a derivada de função exponencial com uma variável só? Então, se por exemplo aqui fosse 2 elevado a x e eu derivasse essa parte, isso aqui iria ficar da seguinte forma, ó. Eu pego o... Vou até deixar com mais espaço aqui, peraí. 2 elevado a x, eu vou derivar. Eu vou pegar o expoente, vou jogar ele aqui e vou derivar o próprio expoente, tá? Eu pego o 2 elevado ao expoente mesmo, sem derivar, sem nada, repito, então estou repetindo esse número aqui. Pronto, repeti. E aí eu escrevo, tá, o ln, logaritmo neperiano, é a mesma coisa que log, né, com a base e, é a mesma coisa esse ln aí, do número que tem base aqui, que no caso é do número que está na base aqui, que no caso é o 2, tá? Então, essa que é a regra de derivação, no caso aqui, se eu for completar, né, x derivado em relação a x vai dar 1, então ele vai sumir da nossa multiplicação, então aqui vai ficar 2x vezes ln de 2. Essa é a derivada para esse caso, então estou usando ela só para a gente recordar como é que faz derivada de exponencial. Bom, como tem bastante coisa aqui no expoente, de novo eu vou substituir isso aqui, pelo menos, né, no meio da conta por um u, ok? O que vai acontecer? Vou colocar um u aqui. Nós vamos chamar, portanto, z
de 2 elevado a u. Vou colocar aqui a variável auxiliar. Regra da cadeia, derivada de z em relação a y vai ser, portanto, a derivada de z em relação a u vezes a derivada do próprio u em relação, no caso aqui é y, né? Em relação a y. Essa é a regra, esse é o mecanismo que nós vamos utilizar para resolver. Vamos fazer primeiro dz du, que foi o que eu tinha explicado ali. Se eu tivesse 2 elevado a x, a gente teria como resposta 2 elevado a x vezes ln de 2. Então aqui, dz du, eu vou derivar isso aqui em relação ao próprio u, né? Vai ficar 2 elevado a u vezes u derivado, certo? Vezes ln de 2. Esse u derivado, tá? Ele vai sumir porque é derivada de u em função do próprio u, certo? Então aqui eu só coloquei para constar, ele vai acabar sumindo, ele se transforma em 1, beleza? A nossa derivada, então, dz du vai dar 2 elevado a u vezes ln de 2. Bateu aqui por enquanto. Guarda esse valor, nós vamos resgatar ele mais tarde aqui. Vamos voltando. Agora eu quero o nosso du em relação a d, como aqui é y, né? Y. Vamos pegar o u, vamos voltar nisso aqui e vamos derivar em relação a y. Eu sei que aqui, quando eu pegar essa parte em relação a y, vai sumir esse x, certo? Esse y vai acabar virando 1. E isso aqui, eu vou usar a regra do tombo usando o x como uma constante. Portanto, aqui, ó, essa parte vai ficar, né? Cai ali o 2 tal, vai ficar, portanto, 2xy. Quem tiver dúvida nisso, tenta rever a parte inicial da aula. E aí o y acaba virando esse aqui, né? 1. E o x some, nosso du dy vai ser 2xy mais 1. Guarda esse valor que a gente vai resgatar ele daqui a pouco. Retomando aqui então, já vou colocar o próprio valor da nossa derivada. Era 2 elevado a u vezes ln de 2, vezes ali o que a gente tinha encontrado, né, que na verdade é o du dy, que deu 2xy mais 1. Terminamos, tá? Mas aí você tem que substituir o u, né, pelo que ele significa. Não pode aparecer o u na resposta. Então vai ficar 2 elevado a xy quadrado mais y mais x. Tudo isso aqui é um expoente, tá? Vezes o ln de 2. Também multiplicado aqui, o parênteses é opcional. E aí, 2xy mais 1. E aqui eu sumo. Deixa eu ver se fecha aqui o parênteses. Pronto, perfeito. Essa que é a nossa derivada parcial, portanto, dessa função. Pessoal, tenta lembrar dessas regras, tá? Use esse vídeo como apoio aí, espero ajudar vocês, tá? A gente tá passando aí para a situação de aula à distância, no que eu puder me desdobrar aí para ajudar, vai ser um prazer para mim, beleza? E eu quero que vocês aprendam, então pode mandar mensagem para mim, pode mandar recado, que a gente vai tirando dúvida aí, beleza? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, espero ter ajudado. Valeu aí a todos. Fui!